Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no OK e hoje a gente vai tratar de um assunto interessante. Nossa primeira abordagem é para dizer que você é muito especial e você é único. Em todo o universo nunca houve ninguém igual a você e não existirá também. E interessante que tem pessoas que são mais especiais ainda. Não é que você não seja muito especial. É que são pessoas que infelizmente nascem com uma patologia. E a gente vai tratar hoje de autismo, né? E a nossa convidada vai explicar o que é o autismo, como é o trabalho que ela faz aqui na cidade de Muritiba, todo esse processo que as pessoas que sofrem dessa doença, né? Não, não doença, Ótimo. nem Perfeito. patologia, né? Na verdade, é um transtorno. Pois é, porque muitas pessoas pensam que quem é autista é doente. A falta de conhecimento, né? Muito. E 90 e poucos por cento da população trata pessoas que têm esse tipo de patologia como uma doença. Então ela está aqui para justamente rebater isso e explicar o que é autismo. Bom, é um transtorno, né? É do neurodesenvolvimento. Assim, a criança ela nasce com esse transtorno. Não é uma coisa que vá se modificar. Não é uma doença mental, né? Simplesmente é a condição do cérebro dela. E junto a ela vem várias comorbidades. Tanto é que hoje a gente nem usa a expressão assim, autismo. A gente usa TEA, que é um transtorno do espectro autista. Porque vários espectros podem estar envolvidos no transtorno. Entendi. E explica pra gente como foi que começou esse seu trabalho, né? Explica também como é feito o seu trabalho aqui. Quanto tempo levou para você fazer essa reestruturação? Explica pra gente como é. Bom, em primeiro lugar, é meu filho, né? Eu tenho um filho que hoje tem 21 anos e é só você imaginar que 21 anos atrás era muito mais difícil, né? Hoje, o pessoal coloca, já ouvi até as pessoas assim, é modismo? Por que tantos casos? Eu diria que ainda há muita é, subnotificação. Pelo contrário, tem muito caso escondido, principalmente adultos e mulheres, que por uma questão social evidencia menos o autismo, assim, é camuflado, porque quando você vê uma criança, uma menina, brincando horas e horas ali no cantinho, aí você diz, não, ela está brincando de casinha, ela está com a boneca, na verdade ela está no mundo dela, que é do autismo, e as pessoas não percebem. Quando é o menino, não, como ele pula, sobe, vai, né, sobe uma árvore e tal, às vezes tem uma dificuldade de você ver que é uma facilidade em relação à menina. Mas hoje eu vejo que muitos casos de meninas estão aflorando, ou pelo menos são detectados. Não é uma coisa que alguém chegue e diz assim, eu sou autista. Lógico que não. Acho que o primeiro caminho é um neuropediatra, certo? Ou até um psiquiatra. E a partir daí um grupo de terapias que envolve o psicólogo, o TO, a fono, a aba, psicopedagogos, um grupo de profissionais que aí sim, após um conjunto de comportamentos, porque o autismo é uma questão comportamental, aí identifica se realmente está dentro do quadro do TEA ou não. Porque assim, a gente tem uns extremos no autismo, né? Você tem, na crise, você tem o meltdown ou saltdown. O que significa isso? Tem meninos que no momento da crise, ele se isola, vai para o quarto, fica quietinho, todo paralisado. Tem o outro que já é o contrário, ele quebra as coisas, ele grita, ele se joga no chão, então são extremos. Ah, mas todo autista tem cara. Não tem cara. Aí você está trocando por um outro tipo de deficiência, que a palavra certa é deficiência, certo? Eu sei que
nem todo mundo gosta, fala que é especial, mas a OMS qualificou agora como deficiência. Então, você tem o síndrome de Down, certo? Que tem uma expressão maior, identifica maior que a criança tem Down do autista, porque o autista não tem cara. Em relação à comunicação, o povo tem uma mania de achar que autista não fala, fala e fala muito. Autista não é inteligente, é. Uma porcentagem do autista traz consigo uma bagagem de inteligência grande. Então, e habilidades. Às vezes o menino é ótimo em matemática, mas é extremamente sensível ao cheiro. Ele é sensível na seletividade, ele não come tudo, ele é introspectivo, certo? Então você tem que pegar um conjunto e existe tabelas, né? Que só o neuro ele vai quantificar junto à tabela e aí identificar. Porque assim, o menino tem TDAH, que é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que pode ser só o TDAH, ou pode ser um TDAH dentro do autismo. Você pode ter um TOD, que é um transtorno opositor desafiador, né? Que é quando o menino diz um não, ele bate de frente ali, é agressivo nesse sentido. Ou ele pode ter o TOD dentro do autismo. Então, assim, nem toda a condição é realmente do autismo. Às vezes o autismo é fácil você lidar. Às vezes é mais difícil essas comorbidades aí. São as chamadas subvariantes. Né? Que pode vir, né, e acoplar aquele menino. Por isso que cada autista é único. É verdade. Você não vai comparar um autista ao outro de forma alguma. De forma alguma. Entendeu? Cada um tem sua. E sem contar uma coisa, gente, que eu venho evidenciando muito. Nós passamos por uma pandemia que nos tornamos, por uns 2 anos, antissociais. Foi difícil para os adultos, ditos normais, e foi difícil para essas crianças, que tiveram que vivenciar o computador o tempo todo, assistir aulas de 8 a 11h30 na tela, então se acostumaram à tela. E por conta disso, hoje, nem tudo é TDAH, nem tudo é autismo. E também quem recebe, que eu sei que não é fácil, para uma mãe, para uma família. Eu falo mãe porque a maior parte dos autistas só tem a mãe. O pai não é presente? Nem sempre. Eu acho que 80% não é presente. Pelo menos os casos que eu vejo passar aqui no espaço, que eu vou falar um pouquinho do espaço, são mães solo, certo? Ou que os pais estão presentes, mas não compreendem o comportamento do filho diante a uma crise, diante a uma seletividade. Então, geralmente é a mãe. E aí não é fácil você saber que seu filho vai ter essa condição a vida toda. O que hoje eu faço com que elas acordem é, primeiro, nem todo comportamento que o menino vai ter é necessariamente autista, do autismo. Ele pode ter comportamental de família, emocional de família. Quer dizer, então a senhora está querendo me informar que isso pode ser uma coisa genealógica, né? Que vem de geração em geração até chegar no fato de uma criança vir a ser E 80% do autismo é qualificado como genético. Ele vem de uma genética. Hoje tem vários estudos, se descobriu algum gene que fica no cordão umbilical, mas tudo ainda é prematuro. Prematuro, eu diria, nem tanto, porque eu acho que há 20 anos atrás era muito difícil. Primeiro alguém chegar para a gente e dizer o que era o autista, né? Porque a gente sabe que as leis vieram mudando de poucos anos para cá. Então a gente hoje tem uma lei que assegura muitas coisas ao autista, né? O espaço dele prioritário, a questão dele ter direito a uma escola regular. Porque por muito tempo o autista e outros transtornos foram colocados como presos em casa.
Então, se você pegar alguns adultos aí mais antigos, vocês vão ver que ele era só um mero autista. Então, eles eram presos como bichos. Hoje, aí levamos um tempo em que podia ir nos espaços, né? Podia ir a alguns espaços, mas era ele que tinha que se adaptar ao espaço. Hoje não, são os espaços que têm que se adaptar aos transtornos. Então, é a escola que tem que se adaptar. Ah, precisa de um cuidador ali próximo à escola. Pois é, a senhora Temos que acabou de ter. tocar num assunto interessante. Nós vivemos numa cidade de interior, né? E o Brasil é muito grande, né? O Brasil é um continente praticamente, né? A extensão dele é muito grande. E lógico que mesmo em cidades grandes não tem esse acompanhamento. Imagina uma cidade pequena. Quantas mães devem sofrer nesse Brasil varonil nosso, gigantesco, que não tem um tipo de apoio, nada relacionado a isso. E assim, a criança autista, ela precisa ir para o colégio, lógico. Quando chega no colégio, quem está no colégio não sabe lidar com aquela situação. Porque não é fácil. Olha como é complicado. E também tem a questão até da falta de conhecimento das pessoas sobre a questão do autismo, né? Como é que as pessoas olham um autista? Olha com uma repulsa, olha com uma coisa tipo, ah, não quero perto de mim, olha com questão de pena. Então, tudo isso está envolvido. E esse tipo de trabalho que a senhora realiza aqui na cidade de Muritiba, é bom se frisar, é uma coisa que tem que se ter em todas as cidades, assim penso eu. Porque o autismo está aí, Lógico. espalhado, né? E quando falta um tipo de uma casa de apoio, o que essa pessoa, o que essa mãe tem que fazer? Muito difícil, como eu tinha. Eu me deslocava para outras cidades. Sempre, graças a Deus, assim, eu sou professora, eu tinha um poder aquisitivo que ainda podia pagar. Mas as mães que não têm esse poder aquisitivo, mesmo com o chamado BPC-LOAS, que é um direito garantido ao autismo, que é em torno de um salário mínimo, só que assim, tem toda uma regra em volta do BPC. E aí, às vezes, a mãe não pode trabalhar para não perder o BPC do filho, porque é como uma mãe relatou para mim, Cida, se eu vou trabalhar na minha profissão e de repente eu estou desempregada no momento que, vamos supor, eu morro, meu filho vai ficar coberto com o quê? Nossa. Então eu prefiro que seja o dele e faço bicos. Muita mãe faz isso. Então, assim, a própria lei do BPC, né? Ela impede, às vezes, o crescimento da família, porque acha que um salário ali dá. Só que uma mãe, às vezes, tem outros filhos. Então, ela pega o BPC, não apenas para o autista, mas para toda a família ali. Né? Outra coisa que você falou aí, assim, eu plantei essa semente, hoje eu fico feliz. Eu estou ouvindo aí, a gente está no momento eleitoral, todo discurso tem pelo autista, pelo autista, pelo autista. Acho massa, ótimo. Porque assim, eu acho que eu plantei a semente, lógico que quem plantou a semente da deficiência nessa cidade foi Suede, com a PAI. Eu acho que dela veio essa busca maior, certo? Só que de lá para cá, perderam-se alguns outros apoios que deveriam existir. Então eu tinha meu filho e eu queria não só médicos, eu queria algo que desenvolvesse ele, porque eu acredito muito hoje nas terapias. Digo a você, eu já vi menino aqui entrar, nem querer entrar numa sala de aula com as profissionais que eu tenho aqui, e de repente hoje amam vir para cá, chamam aqui de escola azul. Eles têm essa preocupação. O espaço multifuncional, ele veio com essa intenção, que era oficinas, como eu já coloquei várias. Esse mês de setembro nós completamos aqui 3 anos. Então já tive aqui música, funcional, educação física mesmo, que o menino vinha, basquete, que eu tenho um apoio com o Alan. Quando eu tenho um menino aqui que está interessado no basquete, ele faz ali na quadra. Eu tenho pintura com Sena, eu tenho artesanato com Cássia. Então, assim, são oficinas que ajudam bastante aos meninos. E ainda tenho para as mães, porque eu acho que
Quando eu trabalho a mãe, eu tenho uma base segura para os meninos. Então, às vezes as mães chegam aqui, pegou o diagnóstico, autismo, chegam aqui desesperadas, choram, Arrasadas, né? acham que acabou a vida, ou como é que vai agir. E de repente a gente percebe que não. Quando elas saem aqui, elas saem mais acalentadas. E eu faço todo mês um movimento para elas, é uma roda de conversa. Eu tenho uma terapeuta hoje, que é a Constelar, Bárbara, né, de Marcos. A Bárbara, faz um trabalho de terapia com elas. Toda semana eu trago 2 mães e ela vai constelando. E, na verdade, que é um resgate, né, para que a gente não tenha aquela... a gente construa a nossa própria história. Não fique presa lá no passado ou num diagnóstico. E que a gente possa ser diferente e tratar eles de uma maneira que eles cresçam. Sim. Eu digo a vocês porque meu menino, ele tinha medo de bola de assoprar, liquidificador, os foguetes. Hoje ele ama tudo isso. Quem me vê na rua com ele sabe que ele... Eu digo, meu Deus, Luan é político, porque conhece todo mundo, ele fala com a pessoa, ele tem uma dificuldade de fala, mas ele é o que a gente fala do autismo. Alguns falam totalmente bem, outros têm dificuldade. O que se fala do autismo, às vezes, é a forma de se comunicar. O menino que é autista, às vezes, ele não quer que você toque nele, às vezes, ele não quer falar com você, ele abaixa a visão, que é a chamada comunicação. Mas se ele se comunica com você com gestos, com monossílabas, e você entende, ele está se comunicando com você. Então, isso aí eu vejo na minha cabeça, primeiro, que cérebro é uma coisa que se movimenta a todo momento. Hoje existem medicamentos, médicos mais próximos da gente, né? Porque quando eu ia dizer que ia ter um neuro na nossa cidade? Então, busquei muito, pedi muito à secretária de saúde da cidade, traz um neuro, tem demanda, e de repente hoje a gente tem.